Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo 13. Nós leremos do verso 17 até o verso 14 do capítulo 14. Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Se próximo a você há alguém sem Bíblia, eu convido você a se aproximar dessa pessoa, desse irmão, para que nós todos acompanhemos a leitura das Escrituras. A palavra do Senhor nos diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Pai bendito, nós somos gratos por termos o privilégio de, como igreja, nos reunir em adoração ao Teu santo nome. E agora queremos ouvir a Tua palavra, agora que iremos meditar nas Escrituras, nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo a instrução necessária para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé. Que o nosso pensamento, ó Deus, dominado pelo Espírito, esteja cativo tão somente ao Senhor, e que o Senhor fale conosco.
É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, todos nós temos que nos deslocar quase que todos os dias para vários lugares. É difícil o dia que nós ficamos em casa sem ter que irmos a algum lugar. Nós vivemos dias com algumas facilidades de deslocamento, e uma delas é o uso do GPS. É muito comum nós, logo que entramos dentro de um carro, já ligarmos o GPS para irmos tentando achar o melhor caminho, o caminho mais rápido, com o menor trânsito. É uma ferramenta muito útil para nós, por nos dar um direcionamento mais preciso com a movimentação diária, não só nossa, mas dos outros também. No entanto, muitas vezes o próprio GPS nos coloca em algumas ciladas. Não é raro nós ouvirmos algumas notícias, por exemplo, relacionadas ao Rio de Janeiro, de pessoas que, conduzidas pelo GPS, acabaram entrando em uma favela e tiveram algumas complicações. Alguns casos acabam até com a morte. O certo é que você e eu, mesmo tendo essas ferramentas, estamos sujeitos a nos depararmos com situações embaraçosas, situações nas quais podemos estar perdidos. E quando isso acontece, nós ficamos realmente muito aborrecidos. E mais do que isso, nós passamos por momentos de aflição e determinadas situações até de desespero, sem sabermos aonde ir. A nossa vida não é diferente. Nós temos vários caminhos diante de nós. Todos os dias são apresentadas estradas as quais você e eu podemos percorrer. Nem sempre é fácil optar por qual estrada nós iremos trilhar. Nem sempre é fácil nós escolhermos o caminho no qual vamos andar. E muitas vezes acabamos escolhendo caminhos que não são bons, não são os caminhos apontados pelo Senhor, não são os caminhos de Deus para a vida do seu povo. Basta andarmos um pouco para percebermos que estamos perdidos, sem muita direção, sem saber onde estamos e para onde de fato vamos. Quando essa situação ocorre de fato, nós precisamos nos voltar para o Senhor e clamar pela sua graça e pela sua misericórdia. Nessa noite, a partir do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa perspectiva que Deus estabelece na condução da vida do seu povo. Eu queria chamar a sua atenção para um tema muito simples: Deus guia o seu povo. Nós olhamos a narrativa a partir do verso 17 e vemos o início da longa e exaustiva peregrinação de Israel rumo à terra da promessa, rumo à terra de Canaã, na qual então Deus vai mostrar-lhes a maneira como eles deveriam percorrer e mais, por onde eles deveriam andar. E a partir disso, então, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para 4 aspectos que marcaram a trajetória de Israel ao longo dessa caminhada do Egito até a terra de Canaã. Veja comigo, num primeiro momento, que a palavra nos mostra que Deus guia o seu povo por caminhos improváveis. Antes de qualquer coisa, é necessário dizer que é um caminho improvável aos olhos humanos, aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Mas observe que a palavra começa a nos mostrar, logo de cara no texto que nós lemos, que ao ser liberado para deixar o Egito, Deus guiou Israel não pela rota do caminho dos filisteus. O texto vai nos apresentar 2 rotas, 2 caminhos. O primeiro era este, o caminho da rota dos filisteus. E veja que o texto vai dizer que, embora fosse o caminho mais curto. O que nós vemos na palavra é que Deus opta por um outro caminho, o caminho do Mar Vermelho, o caminho do deserto, um caminho mais longo, que nós bem sabemos que levou 40 anos para que o povo pudesse percorrê-lo. A rota dos filisteus era uma rota comercial, que daria condições para que Israel chegasse à terra prometida em mais ou menos 14, 15 dias. Era uma rota muito rápida e era uma rota aparentemente mais segura. Mas a palavra nos deixa com clareza e precisão a ideia de que Deus inverte o senso comum daquilo que seria o mais prático e o mais fácil, e conduz o povo então por uma outra rota, um caminho extremamente improvável. Logo no começo dessa caminhada, vemos Deus agindo de forma que as coisas parecem ficar obscuras para o povo. No capítulo 14, nós vemos Deus dando uma ordem para o povo. Verso 2: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. A palavra que é traduzida nessa versão por mudem o rumo é a ideia de peçam aos filhos de Israel que retrocedam. Era como se o povo tivesse começado a sua caminhada rumo à terra do Egito e de repente Deus desse a ordem: voltem.
talvez ninguém entendesse com precisão, talvez ninguém tivesse a percepção do que estava acontecendo ali. Por isso este é um caminho improvável aos olhos dos israelitas e aos nossos olhos, mas o caminho pelo qual Deus conduziu o povo naquele instante. Não era uma direção insignificante, não era uma direção sem propósito, muito pelo contrário, Deus conduziu com um objetivo único, de fazer com que o povo desse a ideia aos egípcios de que eles estavam perdidos. O verso 3 do capítulo 14 nos mostra exatamente isso. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Meus irmãos, veja como que Deus, de forma inexplicável, de forma maravilhosa, conduz o povo por este caminho que era um caminho improvável. Nós olhamos para o texto e vemos que a ideia de Deus era fazer com que Faraó tivesse um desejo de arrependimento e voltasse a persegui-los. A vontade de Deus era fazer com que eles pudessem voltar atrás na sua decisão de liberar Israel e pudessem então passá-lo a persegui-lo novamente. E é exatamente isso que vai acontecer mais adiante. E nós vemos do verso 3 ao verso 9 como Deus revela esse propósito para Moisés naquele instante. E a reação dos hebreus ao verem aquela situação acontecendo foi caótica. Nós vemos que num primeiro momento eles se colocam diante de Deus a clamar por socorro, o verso 10, mas ao mesmo tempo começam a praguejar, começam a murmurar. E essa murmuração nos mostra que eles não enxergavam nada diante de si, senão a morte. Eles não viam mais o que havia acontecido com eles ao longo de 430 anos no Egito. Eles não tinham a percepção exata da escravidão que tinham no passado, passando até desejá-la durante essa reclamação que fazem junto a Moisés. Moisés, no entanto, permaneceu firme e lançou um desafio ao povo, conforme consta no verso 13 e verso 14, dizendo: aquietem-se e vejam o livramento que o Senhor vai operar diante de vocês. E os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês voltarão a vê-los. Moisés estava certo de que Deus estava na direção, Deus estava conduzindo o seu povo. Aqui cabe uma primeira aplicação para nós. Deus não trabalha com aquilo que parece ser o mais fácil, nem com aquilo que é o mais prático ou cômodo para nós como seu povo. Assim como aconteceu com o povo hebreu no momento da sua saída do Egito, e início da peregrinação, Deus os conduziu por um caminho improvável. E muitas vezes é assim que Deus conduz a nossa história, por caminhos improváveis, por rotas que você e eu, num primeiro momento, jamais iríamos optar, por serem mais longas, por serem mais difíceis, por serem mais complexas. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e graça, Ele conduz o seu povo por esses caminhos improváveis que nós não escolheríamos, para que nós sejamos bem guiados e conduzidos segundo o seu propósito. O caminho dos filisteus era um caminho mais fácil, mas não seria o melhor caminho. E talvez por uma simples questão, o caminho do mar, o caminho do deserto permitiu Deus mostrar ao povo a sua glória e o seu poder e manifestar a sua vontade ali junto ao exército egípcio. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos observar algumas questões que aconteceram ao longo da história da igreja primitiva. Pense, por exemplo, quando Deus ordenou que o evangelho fosse pregado na Judéia, na Galiléia, Samaria, até os confins da terra. A igreja ouviu essa ordem, mas ateve-se tão somente a concentrar-se em Jerusalém. O caminho estava diante da igreja, mas não houve obediência. E o que Deus então fez? Como Ele interviu para mudar essa situação e levar o seu povo à obediência? A diáspora. Um caminho improvável. Um caminho que talvez a igreja em nenhum momento optasse por ele. Mas foi o caminho, foi a direção pela qual Deus conduziu o seu povo a fim de que voltasse à obediência e fizesse com que o evangelho se propagasse até aos confins da terra. Quando nós pensamos na perspectiva da salvação, este caminho improvável se torna mais latente aos nossos olhos. Deus poderia ter estabelecido qualquer meio, qualquer mecanismo para que nós viéssemos a conhecê-lo. Com seu infinito poder, Ele poderia criar qualquer coisa para que nós crêssemos em seu Filho. Mas o que Deus estabeleceu? A loucura da pregação.
Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo, do verso 18 ao verso 25, ele vai enfatizar sobre isso. E ele vai dizer que anunciava a Cristo crucificado, que para os judeus era motivo de escândalo, e para os gregos, loucura, um caminho improvável, um meio pelo qual Deus escolheu para que você e eu pudéssemos vir a ter fé em seu Filho e fôssemos assim salvos pela sua obra remidora na cruz do Calvário. É assim que Deus trabalha conosco, é assim que Deus guia a sua igreja, é assim que Deus guia cada um de nós, muitas vezes por caminhos improváveis. Mas a palavra nos mostra mais. Este caminho improvável não era um caminho qualquer, era um caminho movido por propósitos, e é assim que Deus guia o seu povo. Deus guia o seu povo por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos. O primeiro propósito que nós vemos no texto era exatamente exercer o juízo sobre os egípcios. Ao longo de 430 anos, a mão opressora do Egito pesou sobre a vida dos hebreus. Grande aflição recaiu sobre os filhos de Deus. E agora chegara o momento em que Deus daria um basta àquela situação. E não simplesmente traria liberdade ao seu povo, mas traria o juízo contra aqueles que o oprimiram. E era exatamente esse um dos propósitos que Deus exercitou ali diante daquela situação. Mais do que isso, Deus estava pronto para mostrar ao seu povo, de fato, a sua graça, mostrar-lhes verdades maravilhosas, ensinamentos que era necessário para que Israel pudesse ser moldado como nação, ensinamentos necessários para que Israel pudesse ter tirado de si o ranço da idolatria. E assim Deus então o conduz por um longo caminho a fim de que pudesse ensiná-lo, educá-lo e manifestar então os seus prodígios para que o povo pudesse ter fé na sua mão poderosa. Deus conduziu toda aquela situação, Deus conduziu o povo por aquele caminho improvável a fim de manifestar então a sua graça remidora sobre o seu povo. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver isso com precisão. Veja comigo o capítulo 14, verso 4, quando Deus então disse assim: endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Nós não lemos o texto, mas quando vemos o último versículo deste capítulo, acompanhem comigo, a palavra diz: e Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Veja como Deus estava mostrando, revelando os seus propósitos. Por mais incompreensível que fosse aquele caminho improvável escolhido por Deus, era o caminho no qual ele estaria concretizando os seus propósitos na vida do povo. E nós lemos ainda no capítulo 13 um outro aspecto muito importante. Veja comigo, volte lá para o versículo 17, quando Deus então diz que não conduziu pela terra dos filisteus, embora fosse este o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus conhecia muito bem a gentinha com quem ele estava lidando. Deus sabia que os seus filhos eram propensos a desistirem. Deus sabia que havia no coração daquele povo o desejo e a tendência de querer voltar. E não bastou muito para nós podermos contemplar isso na narrativa. Foi simplesmente ver o povo do Egito vindo atrás deles no começo, para que eles começassem então a murmurar, conforme nós vemos no verso 11, 12 deste capítulo 14. A reclamar, dizendo: Moisés, nós tínhamos pedido para você nos deixar em paz no Egito. Melhor nos era sermos escravos deles do que morrermos aqui. Não bastou ver os livramentos de Deus, o povo caminhou mais um pouco e logo começaram a murmurar novamente. Em alguns momentos propuseram eleger um capitão para que os conduzissem em uma viagem de volta à terra do Egito. Veja como Deus sabiamente então muda a rota, de forma que ficaria um pouco mais complicado o seu povo voltar. Este é um outro propósito pelo qual Deus não conduziu Israel pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto, mas por um caminho improvável. E é assim que Deus guia o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés faz um resumo de todos os fatos que aconteceu ali, a palavra nos mostra a seguinte narrativa: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus,
os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Veja, Deus os conduz para prová-los, para ver de fato o que se passava no coração daquele povo. É claro que o Senhor conhecia todas as coisas, mas Deus queria fazer com que esses propósitos escondidos no coração do seu povo viessem à tona, para que eles pudessem ser tratados, para que eles pudessem ser trabalhados e moldados conforme a vontade do Senhor. Veja, irmãos, quantos propósitos neste caminho que aos olhos humanos era um caminho improvável. É assim que Deus conduz o seu povo na sua direção. Deus guia o seu povo por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos. A palavra nos mostra mais. O capítulo 13, os versos finais deste capítulo, nos mostra que Deus guia o seu povo e sempre o acompanha. Veja comigo aí os versos 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando nós olhamos para o início da narrativa do livro de Êxodo, nós vemos a promessa de Deus ao chamar Moisés de que sempre estaria com ele. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, o verso 12. Deus prometeu isso ao seu servo. E agora nós vemos a concretização dessa verdade de forma maravilhosa. Nós temos aqui o que na teologia é chamado de teofania, ou seja, Deus toma uma forma temporária para se apresentar ao seu povo. Aqui ele se apresenta de duas maneiras, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E o verso de número 22 diz que a nuvem não se afastava do povo nem de dia e nem a coluna de fogo à noite, ou seja, Deus sempre estava à frente do seu povo. Deus sempre se manifestava de uma forma visível para conduzir Israel ao longo daquela longa caminhada. E essa manifestação graciosa de Deus é marcante na peregrinação de Israel. Quando nós olhamos vários outros livros, é esta a lembrança que os hebreus trazem em sua mente. Êxodo, Salmo 78, Neemias 9 e muitas outras narrativas apontam a lembrança de como Deus ia junto ao seu povo, os encaminhando, os conduzindo, porque é assim que o Senhor age conosco. Ele nos mostra o caminho e não simplesmente diz, sigam por aqui, eu vou ficar de longe observando se vocês vão caminhar bem ou não, se vai dar certo ou não. Não é assim. Deus mostra o caminho para o seu povo e o acompanha. O acompanha trazendo a sua graça, a sua providência, o seu socorro, a sua proteção, como foi junto de Israel ao longo daquela caminhada. O que nós vemos, irmãos, é que em todo o tempo da peregrinação, Deus esteve presente com o povo. Em Êxodo capítulo 25, nós lemos Deus determinando para Israel a construção do tabernáculo. E qual era o propósito da construção dessa casa? Qual era o propósito da construção do tabernáculo? O verso 8 daquele capítulo vai dizer, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, a presença de Deus era visível de uma outra maneira, por meio do tabernáculo. E ao longo de toda a peregrinação, o tabernáculo ia ditando o ritmo da caminhada, onde o povo deveria parar e quando o povo deveria continuar. Ficava no centro do acampamento. E era a manifestação de como Deus os acompanhava. Lembre-se, por exemplo, também, quando o povo já assentado na terra prometida, do que Salomão fez. Ele construiu um grande templo para o Senhor, cuja glória é indescritível. Um templo que trouxe grande admiração a todos aqueles que por lá passavam. E qual era a finalidade daquele templo? Representar a moradia de Deus junto ao seu povo. E nós? Nós temos um privilégio maior ainda. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus subiu aos céus, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que agora não está mais fora de nós, mas habita em nós. A sua presença é real, é contínua. Em todos os instantes, em todos os lugares que nós formos, somos lembrados de que Deus está conosco. Jamais seremos abandonados. E era essa a verdade que amparava Davi em sua caminhada, nas batalhas, nas lutas que teve de enfrentar. Lembre-se do que lemos agora há pouco no Salmo.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É essa a certeza, a verdade que você e eu precisamos lembrar a todo instante, de que o Senhor está ao nosso lado, independente das situações complexas, nebulosas que nós atravessarmos, independente das lutas e dos perigos que tivermos de enfrentar, Deus caminha ao nosso lado, como caminhou com o seu povo, rumo à terra da promessa, rumo à terra de Canaã. Assim como Israel deveria caminhar confiante, você e eu também somos chamados a marchar dessa maneira, confiados e gratos pela presença do Senhor conosco. Deus guia o seu povo, meus irmãos, por caminhos improváveis, com propósitos definidos e sempre o acompanhando. Mas a palavra nos mostra mais. Nós não lemos todo o texto, por ser uma narrativa muito longa, mas há um quarto aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Deus guia o seu povo manifestando a sua providência. No deserto, Israel teve a oportunidade de conhecer bem de perto a graça e a provisão do Senhor sobre a sua vida. Embora tenha passado por muitas provações, o Senhor jamais os deixou, e jamais deixou de prover ao povo exatamente aquilo que lhes era necessário. Durante a peregrinação, os hebreus enfrentaram vários problemas, e a reação natural, imediata, quase sempre foi de murmurar, de reclamar daquela situação na qual estavam inseridos. Em muitos casos se rebelaram e falaram contra o Senhor. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel à frente do seu povo e manifestou a sua graça provedora. Quando o povo reclamou de sede, o Senhor fez a água jorrar da rocha. Quando o povo reclamou de fome, Deus deu o maná e as cordonizes. Quando o povo teve que enfrentar batalhas, prevaleceu e venceu quando obedeceu à vontade do Senhor. O capítulo 17, logo no começo da peregrinação, já narra a primeira vez em que essa vitória aconteceu. E foi de uma forma muito interessante. Quando Moisés ficava com as mãos erguidas, o povo estava vencendo na batalha. Moisés se cansava, as mãos abaixavam, o povo começava a perder. Então eles perceberam que a bênção de Deus estava exatamente naquele sentido. E seguraram as mãos de Moisés para que o povo pudesse ter a vitória. E perceberam ali logo de cara que a vitória não estava na força deles, mas na graça de Deus que era providencial sobre eles. Assim Deus então foi conduzindo o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 8 nós lemos que as vestes e as sandálias foram preservadas durante toda aquela caminhada ao longo do deserto. Até nisso Deus pensou e cuidou do seu povo. Não lhes faltou nada, em tudo tiveram abundância, puderam experimentar do melhor, e quando chegaram na terra, puderam perceber que era muito mais do que eles esperavam, era tudo conforme a promessa de Deus. Não é assim comigo e com você hoje também, meus irmãos? Não temos a promessa da providência de Deus sobre a nossa vida? Somos desafiados a confiar nela. Em Mateus capítulo 6, nós temos a lembrança da palavra do Senhor aos seus discípulos acerca disso. A buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza de que aquilo que nos é necessário será acrescentado à nossa vida. Nós não podemos andar ansiosos, nós não podemos andar preocupados com as coisas sem nos lembrar que Deus cuida de nós. Acerca disso, Paulo manifesta a sua confiança ao escrever aos Filipenses, e é um texto que particularmente eu gosto muito. Na sua despedida, no encerramento da carta, ele vai dizer assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pedro, falando sobre a nossa ansiedade, vai dizer: lançai a vossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, Pedro não vai dizer para nós fazermos isso porque Deus cuidará, não, mas é porque Ele já tem feito isso até aqui. Você e eu certamente temos provas, incontáveis provas de como Deus tem cuidado da nossa vida. Como em meio às dificuldades Deus tem providenciado o livramento. Como Deus tem providenciado tudo o que nós precisamos para continuar em nossa caminhada rumo aos céus. Essa igreja completa 52 anos de história, de organização.
Aqueles que estão aqui há mais tempo devem se lembrar as incontáveis vezes em que Deus providencialmente agiu, naqueles momentos em que não parecia haver saída, naquele momento em que parecia não haver mais solução dos problemas, onde as coisas pareciam que iriam se acabar, Deus graciosamente trouxe o que era necessário. Ao longo da nossa história, Deus vai mostrando a sua graça providencial, dando-nos não necessariamente o que precisamos. Muitas vezes o que o Senhor faz é nos dar algo muito além daquilo que é a nossa real necessidade. Meus irmãos, foi assim com Israel ao longo de toda a peregrinação pelo caminho. Bastava que o povo confiasse na sua provisão, na sua graça, que o sustentavam ao longo daquela caminhada. E assim também deve ser comigo e com você. Deus guia o seu povo por caminhos improváveis, com propósitos definidos, e sempre o acompanhando, manifestando a sua provisão. O que isso mais tem a ver comigo e com você? Abra sua Bíblia no Salmo 25, que nós lemos agora há pouco, e eu gostaria de fazer mais algumas aplicações. A primeira delas é exatamente o que nós lemos neste Salmo, o verso 4. Sabendo que Deus guia o seu povo por caminhos improváveis, com propósitos definidos, que Deus guia o seu povo acompanhando sempre, que Deus guia o seu povo manifestando a sua vontade, o que você e eu temos de fazer? Além das aplicações que já foram apresentadas. Vamos ler a uma só voz o verso 4? Salmo 25, verso 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Um outro propósito do nosso coração deve ser este: clamar como o salmista: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, guia-me em tuas veredas, ensina-me as tuas veredas. Dia e noite a nossa oração deve ser para que Deus realmente nos oriente diante das inúmeras oportunidades e caminhos que temos diante de nós, para que nós saibamos escolher pelos quais devemos andar, em que momento andar e como andar. Você e eu, como salmista, temos que clamar ao Senhor para que Ele seja sempre a nossa direção e nos acompanhe, para que de fato andemos não pelos nossos caminhos, não pelos caminhos que aos olhos de todos parecem ser os mais fáceis e os mais práticos, mas que andemos pelos caminhos do Senhor. Caminhos, é verdade, que muitas vezes parecem assustadores aos nossos olhos. E como nós vimos na caminhada de Israel, caminhos que são improváveis. Clame ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida, como está a vida da sua família, mas eu posso dizer que se você clamar e ouvir a voz de Deus e se sujeitar a andar pelo caminho do Senhor, ainda que cercado por perigos, você caminhará em segurança. E como Davi vai poder dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus estará junto de você e você estará no caminho do Senhor. Lembre-se, queridos, de que Deus com frequência nos guia a situações que provam a nossa fé. As provações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para aprendermos o quanto precisamos depender dEle. Talvez você esteja caminhando por um deserto, difícil de ser superado. Lembre-se que esta não é a ação simplesmente de Deus trazer um juízo sobre a sua vida, mas é a oportunidade de você ter a graça sendo revelada diante dos seus olhos. A graça providencial. Então confie e dependa tão somente do Senhor. Lembre-se, Deus nunca leva o seu povo a um lugar onde Ele não possa sustentá-lo. Mas muitas vezes Ele vai conduzir você a um lugar onde apenas Ele poderá lhe sustentar e lhe prover a vitória. No deserto, Israel não poderia plantar, não poderia colher, não poderia juntar em celeiros. Tinham tão somente a necessidade de confiar e depender do Senhor. E assim é conosco muitas vezes. E mais, estejamos contentes com a provisão do Senhor. Deus quer que nós nos alegremos com aquilo que Ele tem feito em nossa vida, com aquilo que Ele tem nos dado. Nem sempre nós nos lembramos disso.
reclamamos, murmuramos, estamos insatisfeitos com as coisas que nós temos. Quantas vezes, em vez de dar graças pelo alimento, nós simplesmente falamos ou pensamos em nosso coração, mas isso de novo? Quantas vezes, ao sairmos de casa, abrimos o nosso guarda-roupa e falamos, mas eu não tenho roupa, e o guarda-roupa está cheio de roupa, né? Podemos não ter o que nós queremos, mas temos a provisão de Deus em nossa vida. Louvemos o Senhor por isso. Sejamos gratos pela maneira graciosa como Ele tem conduzido a nossa vida, como Ele tem conduzido a vida dessa igreja. Expressemos o nosso louvor e a nossa adoração pela sua santa provisão, a qual tem nos sustentado e nos amparado até aqui. Deus guia o seu povo por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos. Deus guia o seu povo e sempre o acompanha, manifestando a sua provisão. Que Deus assim nos abençoe e continue a sustentar e a guiar essa igreja, para que continue sendo uma igreja fiel e temente ao seu santo nome, e que proclama a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.